Eu queria entender, Amanda, como é que foi para você, primeiro entender que você estava vivenciando esse ambiente violento, que não era sua culpa, e como foi para você juntar, coragem para fugir disso, para escapar disso? Há 3 meses atrás, a gente estava finalizando a compra do apartamento que a gente morava em Franca, né? A gente tinha um consórcio, a mãe dele deu uma parte do dinheiro para comprar, Contemplar para a contemplar a carta de crédito. E dentro desse. Aí, quando saiu, a gente foi contemplado, a gente foi fazer um brinde na casa da mãe dele. Aí, na hora que a gente estava fazendo o brinde, a gente estava feliz, porque afinal de contas a gente estava comprando a nossa casa própria, aí a gente tinha muitos planos de reforma, de fazer isso, de fazer aquilo, e eu estava muito feliz. E quando a gente foi fazer o brinde, ela virou e falou, eu virei e falei assim, ai, que bom, né? Agora a gente tem a nossa casa própria. Ela virou e falou assim, mas não sei o que a gente está brindando, porque a única coisa que vocês fizeram foi me descapitalizar. Mas de um dinheiro que era do Fernando, não era dela, já era dele. já era dele. Ela só aceitou, ou melhor, foi forçada a devolver. E ela não queria ter que devolver esse dinheiro. E ela falou assim, eu não sei o que vocês estão comemorando, porque vocês estão me descapitalizando. Eu falei assim, Rose, pensa pelo lado positivo, né? Agora seus netos vão ter uma casa própria, eles vão morar no que é deles, né? Não vi vantagem. Isso para mim não faz diferença, o problema é de vocês. Aí depois, longe do Fernando, porque ela não falaria isso na frente dele, ela vira para mim e fala assim, você não tem vergonha? Meu filho vai ter que me pagar e eu quero cada centavo de volta desse dinheiro. Vocês vão me devolver tudo. Eu falei assim, Rosa, acho que isso é uma coisa que você tem que falar com seu filho, não comigo. Aí ela virou e falou assim, mas o peso morto aqui é você. Quem não merece essa casa é você. Então, eu não sei como era o espaço que dava entre a mãe dele e ele. Qual era o assunto a meu respeito? O Fernando sempre foi muito reservado com relação a isso. E eu nunca tive problemas assim com relação a ela. E nesse meio tempo, eu fiquei sem máquina de lavar roupa. Eu tô até hoje, na verdade, sem máquina de lavar roupa no apartamento lá em Franca, não tenho máquina de lavar roupa. Então, o que eu tinha que fazer? De final de semana, trazer as roupas para lavar em Ribeirão e levar embora. Só que aí nisso começou assim, não é para lavar roupa na sua mãe, não. Sua mãe é porca. Lava tudo aqui na minha mãe. Aí eu deixava as roupas para lavar na casa da mãe dele, a mãe dele reclamava de que ela fazia tudo. Mas eu falei assim, mas por que você está fazendo? Eu vou fazer domingo que é um dia mais tranquilo, eu vou pegar para lavar as roupas. Que eu era uma folgada e que não sei o quê, eu não tinha feito nada. Aí teve essa situação dela sempre falar que eu não merecia. Você não merece, meu filho. Você não merece o dinheiro. Você não merece a casa. Você não merece seus filhos. Inclusive, no dia que eu tive o sangramento, mais cedo, ela teve uma discussão muito feia comigo. E ela falou para mim que uma sogra que nem ela, eu não encontraria em lugar nenhum, mas uma nora que nem eu, o Fernando encontraria em qualquer esquina. E falou várias outras coisas absurdas para mim, de tipo assim, quando a gente foi contar que eu estava grávida, para mim ela falou que eu era uma interesseira. E para o Fernando ela virou e falou assim: "Ai, você está realizando o sonho do seu pai, porque o seu pai sempre quis ter 3 filhos". Então, tipo assim, quando nas costas era uma coisa e na frente era outra. E isso o Fernando nunca falou nada, sempre achou que, deixa minha mãe para lá. Daí para frente, as agressões verbais começaram a ser voltadas para isso. Você não merece nada. Você não merece a casa. Eu não vou reformar esse apartamento. Para quê? Para você ficar aqui dentro? Não, eu quero que você sofra. Por que você é feliz? Começou de perguntas assim. Mas desde esse dia que fomos contemplados do apartamento em diante, que eu comecei a passar os piores dias da minha vida.
até eu chegar no dia 10, aí aconteceu essa situação com a mãe dele, aí depois aconteceu a situação de eu pegar diversas mensagens de mulheres no telefone dele, aconteceu dele sair de madrugada e não voltar, aconteceu a situação com o Conrado, aí descobriu a gestação no meio do caminho, que não era uma coisa que a gente estava prevendo, porque a Aurora também era muito pequena. E aí, um dia chegou a mensagem do amigo dele, um amigo de infância dele, de mais de 15 anos de amizade, o Fernando dando em cima da noiva dele, da namorada dele. Aí nesse dia, eu sei que me deu uma coisa. Você me virar para mim e falar assim, ai, Amanda, mas tinha algum sinal de que ele estava planejando alguma coisa, ou ele estava agressivo no sentido de me bater, ou algo do tipo? Não, a princípio não tinha. Tanto que no dia que eu fui me separar, que eu saí de casa, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei para ele os prints, falei que para ele que eu estava entrando para separação naquele dia e falei que e aí eu liguei para minha advogada. Mandei para ela as coisas porque eu já vinha conversando com ela a respeito da minha situação e ela falando: "Amanda, ó, vamos separar, não tá legal, pensa nas crianças, o que você tá me contando não é um caminho que eu vejo bom." Eu falava assim: "Eu não consigo sair agora, eu não consigo, eu não tenho dinheiro." Aí ele saía, ele levava a chave do carro quando a gente discutia, então eu ficava trancada no apartamento, eu já não tinha acesso a dinheiro, eu não tinha como, e geralmente o Conrado estava na escola, então eu ia ficar sem o meu filho? Eu não ia ficar sem o meu filho, então eu ia ficar ali para eu poder, até o dia que eu tivesse tudo redondo, tipo assim, tivesse um plano para eu conseguir sair daquilo ali. E aí, como eu não tinha acesso a dinheiro e eu não tinha como pedir para ele, eu recebi um dinheiro. Sabe aquele dinheiro que cai do céu? Eu recebi tinha acabado de ser o aniversário de 1 ano da Aurora. Eu recebi uma tia minha me ligou e falou assim: "Amanda, a gente não se encontra, ela é de longe, mas eu quero dar um presente para Aurora. Eu posso te mandar um Pix?" Eu falei: "Pode, tia." E aí foi com esse dinheiro que eu recebi na noite anterior, na quarta-feira à noite, eu recebi esse dinheiro. Eu não contei nada para ele, porque se ele soubesse que eu tinha algum dinheiro, eu tinha que dar para ele. Eu não podia ter dinheiro na minha conta. Então eu fiquei quieta. Aí no dia seguinte aconteceu a situação com a menina, né, do amigo. Eu estava com o carro, eu estava com dinheiro. Se eu precisasse colocar um combustível, comprar qualquer coisa, eu falei assim: "É hoje." Eu liguei para minha advogada, falei para ela falou assim: "Amanda, vamos entrar com uma medida protetiva, porque ele é uma pessoa agressiva." Eu falei: "Ju, eu não quero nesse primeiro momento. Eu quero resolver tudo na paz. Eu quero que você ligue para ele, eu quero que você converse com ele, não hoje, e eu quero que as coisas permaneçam assim." Porque em nenhum momento eu tive a intenção de provocar o Fernando ou proibir ele de qualquer coisa ou prejudicá-lo de qualquer forma que fosse. Eu nunca tive essa intenção e eu tenho tudo documentado no meu WhatsApp, essas conversas com a minha advogada. Eu falando exatamente isso. E aí eu vim para Ribeirão, aí ele foi me mandar mensagem. Eu mandei 10 horas da manhã falando que eu estava indo embora, que eu estava me separando. Ele mandou 7 horas da noite. "Onde você está?" Aí eu falei: "Eu tô na minha mãe", porque minha advogada tinha me orientado a explicar para ele, né, falar pelo menos onde eu estava por conta das crianças. E aí eu falei. Aí no dia seguinte, por volta do meio-dia, mais ou por menos. meio-dia mais ou menos, ele apareceu. E foi aí que ele esfaqueou os pneus do carro, foi aí que ele gritou um monte de barbeiragem na frente do espaço da minha mãe. E assim, foi tudo tão abençoado, porque o portão sempre tá aberto, aquele portão. Naquele dia estava fechado. É um portão, como tem um fluxo, porque de sexta-feira, onde minha mãe trabalha, tem uma ação social que distribui marmita para morador de rua. Sempre tem gente entrando e saindo do lugar, né? Os voluntários, com doação e tudo mais. Naquele dia, o portão estava trancado. E ele já estava com o canivete. Aí eu falei para ele, eu avisei para ele, eu falei: "Fernando, vai embora que eu vou chamar a polícia. Vai embora que eu vou chamar a polícia." Ele falou assim: "Eu não vou embora, eu vou levar o Conrado, ele vai embora comigo." Eu falei assim: "Você não vai. Vai embora que eu vou chamar a polícia." É o elo de ligação. É Era o Conrado, ela não queria estar, ele ia usar o Conrado de novo.
E aí eu sei que a polícia chegou, a princípio eles só iam fazer um BO ali, mas vendo depois, eles falaram assim, não, vamos para a delegacia conversar com o delegado para ver o que o delegado vai decidir. Nesse meio tempo, não satisfeito, ele voltou para o espaço da minha mãe, onde o carro estava do lado de fora, porque estava com os pneus esfaqueados, e chamou o seguro. Acionou o seguro porque ele ia levar o carro embora, com todas as coisas das crianças dentro do carro. Ele ia me deixar a pé. Ele ia deixar. Ele ia me deixar a pé. E sem leite, sem nada das crianças. Aí a minha Pra mãe... não estar com ela no carro. Para eu não Pra ter ela nenhum não ficar com conforto. nenhum conforto, que era a forma que ele tinha de trazê-la de volta. Para eu não ter conforto. Aí a minha mãe, vendo que ele estava lá fora, me ligou, e como eu estava na delegacia, os policiais voltaram lá, Porque ela tinha ido com uma amiga minha e eu fiquei com as crianças lá no lugar. esperando eu voltar. Esperando ela voltar. Aí eles desceram lá, prenderam o Fernando, só que eu acho que ele achou que ele não ia ser preso. Tanto que a imagem que foi me passada dele, que ele estava tranquilo lá, com o braço cruzado, com o computador debaixo do braço, conversando com o policial, mas na hora que deram a ordem de prisão, ele tentou fugir. Aí ele foi algemado no braço, na perna, teve que subiu, né? Passou lá, dormiu lá, sei lá o que aconteceu com ele. E aí eu sei que no dia seguinte ele foi solto, porque depois eu recebi o BO, né? Eu recebi como é que chama? A medida protetiva, e lá estava escrito. Ele foi liberado sem pagar R$1. E assim, em audiência de em custódia. audiência de custódia, uma pessoa que já tinha passagem por Maria da Penha, e ainda estava escrito com todas as letras, na qual não é prisioneiro, estava uma outra lá, acusado, algemado por motivos de agressão, por demonstrar ser agressivo. Então, como que uma pessoa que nem estava perto da vítima já estava agressivo e foi liberado? E assim, e foi liberado.